Hoje você vai aprender a história que lhe foi ocultada. E hoje em específico eu trago muitas fontes. Você vai ficar abismado. Você vai entender a profundidade da história da humanidade e as coisas que lhes são negadas. Teorias e axiomas para eles e para você, aquele besterol, novela mexicana e Big Brother Brasil. Então, simplesmente, se você é o tipo de pessoa que deseja abrir a porta do conhecimento e entender os axiomas da vida, o que realmente está acontecendo com o planeta, as nossas ancestralidade, as nossas histórias, esse vídeo aqui é para você. Principalmente porque não tem mais essas informações na internet. Eu consegui trazer para vocês informações que há pouco tempo atrás já eram secretas e hoje você está tendo a oportunidade de assistir, mas tem que assistir até o final, tá? Porque são coisas que passam na sua vida aqui na timeline do YouTube, que assim, tem uma porrada de vídeo, é um chafariz de bunda. Chafariz de bunda, ai que delícia! E aí você pode simplesmente sumir aqui na sua timeline e nunca mais encontrar esse vídeo. Então eu recomendo que você assista. Eu vou estar passando agora para a tela do computador e eu quero que você olhe uma coisa para mim aqui, tá? Olha só, esse aqui é um filme chamado Avatar, tá? É um filme chamado Avatar. Tô tentando aumentar a imagem aqui, eu não consigo, né? Mas praticamente é o seguinte, né? Vamos lá, felizmente não dá para aumentar. Mas praticamente é o seguinte, esse personagem aqui, ele simplesmente, né, tem um cabelo grande, tá? E ele usa o cabelo dele para se conectar com a natureza, tá? Então isso aqui é um GIF que representa essa conexão. Curioso o fato que esse filme passa em Pangeia, e justamente Pangeia era o nome do planeta antes da era pré-diluviana, principalmente dos continentes, né, que eram unidos. E aí houve a intervenção divina, o dilúvio, e erradicou a raça dos Giburins, dos Néfilins, toda a grande tecnologia sumiu, esses poderosos. E aí você simplesmente vai ver as pirâmides do Egito, Maia, do Egito em específico até que sobreviveu um pouquinho, mas só pegando culturas antigas não sobrou mais nada, só escombros e desmoronamentos, né? E algumas civilizações ficaram submersas na água. É só você assistir os meus vídeos para trás aí, tá? Então, Avatar é um filme que retrata de forma de programação preditiva. Não é para você. Esse filme Avatar não foi lançado para você nem para mim. É lançado para uma elite mundial. Não é para você nem para mim. Primeiro que os seres humanos têm por volta de 4 a 6 metros, que era exatamente o tamanho do ser humano normal na era pré-diluviana, porque tem um Adão primordial de 60. Mas isso aqui nós estamos debatendo, tá? Só que o ser humano na era pré-diluviana ele tinha entre 4 a 6 metros. Era o tamanho normal das pessoas, tá? Então o filme já trata a estatura, o filme retrata a pigmentação do ser humano, ali está retratando o azul, mas isso aqui é um anagrama para sangue azul, tá? Eu já fiz um vídeo chamado Imortalidade, o segredo da imortalidade e o sangue azul, que eu mostro até como que os caras estão trabalhando nisso. A elite mundial tem coisas que curam qualquer doença com essas porcarias de sangue aí. Então simplesmente isso aqui é retratado ao sangue que era humano no passado, que permitia que o ser humano vivesse até provavelmente há 1000 anos, né? É como você pega a Bíblia e você vê, tal pessoa viveu 400 anos, 500 anos, 1000 anos. Pois é, graças a essas coisas também. Óbvio que tem Deus por trás de tudo, mas graças a essas coisas aí também. Então o filme é uma programação preditiva, né? O Avatar é um filme, né, chamado Programação Preditiva, onde quem destrói o planeta são seres humanos, né? Mas o que é retratado que ninguém entende nesse filme, que quem está destruindo o planeta são os anjos de Deus, né? E os Néfilins são os coitadinhos, né? Então tá lá, o cara vai lá, usa o cabelo para se conectar com a natureza. Uma coisa que você provavelmente não sabe é que no passado as árvores não eram as árvores convencionais que você tem de madeira, né? Que simplesmente você tem os nódulos da madeira e as árvores elas são muito lentas. Inclusive tem documentário sobre o comportamento das árvores aí, e os caras levam décadas para fazer esses estudos, porque as árvores são lentas.
Agora, o curioso fato é que as árvores no passado, elas eram rápidas. Elas cresciam de forma absurda, do dia para a noite. Simples assim. Inclusive a programação preditiva, né, do gigante, eu não sou muito desse conto da Disney não, mas simplesmente do Joãozinho e o pé de feijão, que ele vai lá e joga um feijãozinho mágico e no dia seguinte tem uma árvore imensa. Era mais ou menos isso aí no passado, tá? As árvores, elas tinham um comportamento muito avançado. Inclusive, o que se especula, claro, não podemos dizer que é verdade, é que era a internet do passado. Então, por exemplo, deixa eu coçar meu pé aqui, por exemplo, quando alguém queria se comunicar com outra pessoa, utilizava as redes neurais das árvores, que se conectavam às raízes pelo mundo inteiro. As árvores eram imensas, né? Então isso era fácil de ser ocorrido. Então a árvore era fonte energética para os seres, era alimentação e também era como eles se comunicavam. Então muitos deles viviam em árvores, tá? Então simplesmente isso aí não é algo surreal. O cara que desenvolveu o Avatar, ele não teve um piripaque da cabeça e decidiu desenvolver, ele simplesmente usou referências antigas, tá? E aí tem aquela coisa que eu falei para vocês, né, da internet das coisas, as árvores tinham esses cabos e eles se conectavam a esses cabos, eles conseguiam transmitir informação, aprender, ver, por exemplo, histórias do passado, eles conseguiam utilizar esses cabos, que eram, né, as fontes de conhecimento do passado. Por isso se originou os druidas, né, que são seres específicos que passam a vida debaixo de árvores de carvalho aprendendo, né? Obviamente que é uma cultura pagã, mas, né, tem as suas origens nisso. E tá lá os seres humanos, né, como dizem, não são seres humanos, né, são cidadãos de Pangé, estão lá se conectados às árvores, né? Então assim, e era pagão. Deus deu muito ao ser humano na era pré-diluviana. Deus deu muito. O ser humano voava, telepatia, telecinese, o ser humano tinha uma força imensa. E Deus deu demais para o ser humano, e o ser humano se voltou contra Deus. Por isso que a nossa geração nós recebemos pouco, porque já foi muito dado a outras gerações e o caminho sempre foi o mesmo. A anomia de Deus, as pessoas deixavam a Deus para poder adorar a natureza. Era sempre isso. O resumo da ópera é esse. Deus criou a natureza, mas os homens adoram mais a natureza do que o próprio Deus, tá? Então, isso aqui são referências. Aí você fala, esse gordinho tá de lero-lero, né? Tá de lero-lero. Isso é mentira, Esses caras tão doidos na internet, né? Chafariz de bom. Estão tudo doido na internet. Deixa eu mostrar uma coisa para você. Você sabe como é que é feito o exame toxicológico? Sabe como é que é feito, por exemplo, eu vou até mostrar ali, quando você vai tirar a carteira de motorista para caminhoneiro, como é que você faz exame toxicológico, né? Olha só, por que o exame toxicológico é feito pelo cabelo? Adivinha só qual parte do corpo humano está mais próximo de Deus? É o seu dedão do pé? É a sua mão? É o seu nariz? É o seu cérebro? É o seu crânio? É a sua cabeça ou o seu cabelo? O que está mais próximo de Deus? E se eu te disser que no passado, não é hoje, o cabelo de hoje em dia, mas tem pessoas que querem deixar o cabelo grande. Beleza, cara, não tem problema nenhum, tá? Você não terá benefícios como teve outras pessoas do passado. Obviamente, benefícios você terá. O cabelo grande traz virtudes que eu vou falar aqui agora, daqui a pouquinho. Mas não como era no passado, tá? Não como as coisas eram no passado. Então, no passado, os cabelos, tá? Eles eram receptores, antenas para o mundo espiritual. Então os seres humanos tinham grandes cabelos, esses cabelos eram receptores, então eles conseguiam sintonizar em frequências e se comunicar com outros seres. Foi assim que houve queda dos anjos, foi assim que houve uma série de problemas. Por exemplo, a cultura judaica no passado, tá? No passado, falava para as mulheres usarem véus para não mostrarem os cabelos. Mas o curioso fato não é para mostrar os cabelos para os homens, mas para os anjos. Então tinha avisos de familiares que falavam assim, não vá tomar banho no rio com seus cabelos soltos. E a mulherada enrolava lá para não mostrar os cabelos. Por quê? Porque o atrativo aos anjos eram os cabelos, tá? Então assim, são coisas que vinham do passado. Então para você ter ideia da importância do cabelo,
Os índios Cherokees, entre outras tribos, acreditam que o cabelo traz vigor, força, masculinidade, mas principalmente uma coisa que todas as tribos em unanimidade fala é que o cabelo ajuda na memória. É inacreditável como o cabelo tem um histórico do seu corpo. Por isso que ele é usado no exame toxicológico, porque o cabelo representa o histórico do seu corpo. Você sabe se a pessoa está deprimida, está estressada, se a pessoa está com algum tipo de doença através do cabelo. Então o cabelo tem um histórico do corpo e ao mesmo tempo ele é um receptáculo, ele é um receptor de sinais, tá? Isso era no passado, mas hoje em dia alguns fractais, alguns axiomas, algumas partes ainda sobreviveram disso. Por exemplo, a questão da memória, por isso que mulher que tem cabelo comprido tem mais memória do que homem. Por que tem essa história que mulher lembra mais das coisas que o homem? Sempre repare bem essa história. De repente você briga com a sua mulher, isso é normal, tá? Hoje em dia tudo é motivo de divórcio, né? Mas simplesmente você briga com a sua mulher. Essa mulher lembra uma coisa do além, de outro universo que você vivenciou, que você nem lembra mais. E você tenta lembrar alguma coisa da sua mulher, você não lembra. E aí, uma das coisas que se era falada em tribos do passado é que o cabelo grande ajuda na memorização. Então as mulheres elas conseguem lembrar mais do que os homens porque têm cabelos grandes. É uma teoria, nessa eu acredito, tá? Te falo, não consigo provar para você que tem fundamento isso. Então o cabelo tem o histórico do seu corpo e ajuda na memorização, tá? Então tá lá, né? Por que o exame toxicológico é feito pelo cabelo, tá? E aí nós temos o quê? Evidências reais, né? Claro. Então olha só que coisa interessante, né? O próprio governo, né? Ele mesmo utiliza deste método. Você quer tirar carteira de motorista para caminhão, para algum tipo de equipamento específico, que não é carro nem moto, você tem que fazer o teste do cabelo. Aí eles vão lá, né? Eles fazem um teste, inclusive tem até um lugar que os caras fazem isso. Vão lá, cortam uma mecha do seu cabelo e através dessa mecha eles conseguem ter um histórico da sua vida nos últimos 6 meses. Então, para tu ter ideia, eles usam cabelo, tá? Isso aqui tá aqui, ó, só você pesquisar. Usam cabelo como referência ao histórico da sua vida. Se o cabelo não ocasionasse lembranças, por que ele armazena as informações da sua vida nos últimos anos, né? Você quer ver uma coisa interessante? Uma coisas muito interessante? Provavelmente você corta a unha uma vez por semana, não corta? Você deve cortar uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas. Não é mais ou menos nessa data que você corta a unha? Deixa eu te falar uma coisa bem interessante para você que gosta de cortar a unha. Se você ficar estressado ao cume, se você viveu uma semana estressada, as suas unhas crescem mais rápido. Sabia disso? Então, por exemplo, se você viver uma vida mais harmoniosa, mais feliz, mais alegre, as suas unhas demoram a crescer. Agora, se você viver uma vida com um turbilhão, uma vida de puro estresse, as suas unhas crescem muito rápido. De uma maneira assim, 2 a 3 vezes mais rápido que o convencional. Então você corta, às vezes corta a unha 2, 3 vezes por semana. Por quê? Porque você simplesmente está muito estressado. Olha que coisa interessante. O corpo humano, ele nos diz sobre as coisas, tá? Isso não tem a ver com o ocultismo, não. Tem a ver com a criação de Deus. Deus nos deu um corpo humano muito complexo, que quando analisado nos retrata os problemas. Por isso que tem o pessoal que trabalha, por exemplo, com acupuntura, aquele pessoal, por exemplo, que olha para o teu olho e fala assim, ó, tá faltando tal vitamina. Aí tem um cara, por exemplo, que pega teu pulso e mede, o outro olha para sua coloração. Então tem essas culturas antigas, tá? Então simplesmente está falando sobre o cabelo aí. E nós temos aí as evidências bíblicas, né? Que simplesmente a história de Sansão e Dalila está em Juízes 16, se você quiser pesquisar, que fala o seguinte: o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão no meio como se fosse um cabrito. Então o pessoal do passado que tinha cabelo grande, olha só, o curioso fato para mim, o mais interessante dessa passagem, não é Sansão rasgar um leão ao meio, não. O curioso fato é que era comum rasgar um cabrito no meio. É isso que me deixa assim intrigado. Como é que pode o pessoal do passado, sem nada nas mãos, rasgarem um cabrito no meio? Isso ser normal para o pessoal daquela época, né? Mas o curioso fato é, Sansão rasgava o cabelo, rasgou um leão no meio. Sansão, ele teve uma batalha, né? E ele, num único dia, ele matou 1000 soldados, né? Ele ainda fala aqui, ó, encontrou a carcaça de um jumento, pegou a queixada e com ela matou 1000 homens. Então,
Um único dia, Sansão, não estou dizendo que o mérito é de Sansão, porque o mérito está sempre de Deus ali, ó, mas o Espírito do Senhor apossou-se dele, tá? O mérito nunca é dos homens, e sim do próprio Deus. Agora, o interessante fato é, Sansão tinha um poder tão grande que ele sozinho derrotou 1000 homens. Que delícia, né? E aí, né, Dalila começou a tentar descobrir de onde que vinha a força de Sansão. Finalmente ela descobriu que eram os cabelos. Quando cortou o cabelo de Sansão, Sansão perdeu sua força. Eu não vou falar o que aconteceu com ele para não censurar. E simplesmente, né, ele suplicou a Deus pela última vez e, né, desmoronou um grande edifício que matou milhares de pessoas, milhares, tá? E junto com isso ele foi dessa para melhor, tá? Então simplesmente é retratado que o cabelo tem uma certa importância na história, inclusive não só em Juízes, mas na antiga aliança fala sobre isso. Hoje em dia é válido o cabelo? Só para você lembrar, é válido a Bíblia? Claro que não, óbvio que não. Jesus Cristo encerrou essa história de lei, bateu o martelo ali e acabou, tá? Estamos livres desses ritos. Mas não deixe de ser algo histórico e que você tenha que aprender. Porque o cabelo ele é muito importante. Você tem que entender. Você não precisa ter um cabelo. Eu, por exemplo, aqui, ó. Meu cabelo, ó, ele é curto. Eu decidi na minha vida ter cabelo curto. Mas eu também não rapo a minha cabeça. Eu deixo o cabelo assim, a praticamente aqui, ó, a um palmo da minha mão. Por quê? Porque é o que eu desejo. Eu não quero ter um cabelo muito grande, porque me atrapalha de mexer na fazenda, fica caindo no olho, é salgado e dá trabalho, né? Mas também não quero ter cabelo curto, né? E a barba também deixo grande, que também tem as suas reverberações baseadas nisso que eu estou te ensinando aqui, tá? Então, por exemplo, aí entra aquelas coisas. Por que os presidiários têm sua cabeça raspada? Se isso é mito, se simplesmente a questão de cabelo não tem tanta importância, por que o preso não pode escolher para não rasparem a cabeça? Por que ele não tem um direito de escolha? Ele não tem um direito de escolha, simplesmente é isso para ele. Então o preso ele é obrigado a raspar a cabeça. Inclusive na própria Bíblia fala, quem perdia as guerras tinha cabelo raspado. E aí, olha lá, o protocolo penitenciário, não sei o que, tem a medida, né, da higiene. Que delícia! Higiene dos... que delícia! 40 machos numa cela, que delícia! Higiene, né? Vai me enganar assim lá longe. E aí, nós temos isso aqui, ó. Significado, né, cultural e religioso do cabelo, né? Uma teoria difundida é que o cabelo age, né, como uma antena. Olha só, parece que sou eu que estou inventando as coisas, mas tem mais gente, tem mais índios e tribos antigas falando a mesma coisa, né? Um teorema difundido é que o cabelo age como uma antena, coletando detalhes do mundo, canalizando energia para partes frontais. Isso aí no passado acontecia, eu acredito, tá? Aí fala, cabelo, inegavelmente, simboliza força e virilidade. Correto. Por isso que se corta o cabelo dos presos, para não se revoltarem, para que eles fiquem mansos. Inclusive acontece com o exército também. Em primeiro lugar, carrega o contexto do poder mágico. Aí aqui fala assim, as bruxas tiveram seus cabelos raspados. Inclusive a Inquisição fazia isso. Quando a Inquisição não sabia se a mulher era bruxa ou não, raspava o cabelo. Na dúvida, raspa o cabelo. Por quê? Porque da mesma forma que você pode usar o cabelo como Sansão usou para se aproximar de Deus, você poderia usar o cabelo para se aproximar dos anjos caídos, que foi o que o pessoal de Pangeia fez, né? Então, simplesmente, quem tinha conexões com seres espirituais, principalmente bruxas, eu acho que até coloquei uma referência aqui, deixa eu só ver. Simplesmente, essas referências do passado, é claro que é um desenho, né, óbvio, que tinham cabelos grandes, que eram conexões com esses seres espirituais. Você pode usar tanto para o bem quanto para o mal, a escolha é sua, né? Pelo menos era no passado. E aí nós temos o quê? Né? Cabelo curto no exército. Por que o exército também usa cabelo curto? Né? Que coisa interessante, será que é para ninguém se revoltar contra o exército? Agora, assim, eu tenho umas coisas que eu prefiro nem falar. Aqui no canal nós privamos a história apenas, né? O que está entalado aqui eu privo muito de falar. Mas então simplesmente exerce cabelo curto, né? Inclusive as laterais. Dizem que as laterais do cabelo é onde fica a tua virilidade, as laterais. E a parte de cima a tua memória. É o que dizem. Provavelmente pode ser que seja, tá? Por isso que eles raspam a cabeça. Para quê? Para ficar suscetível a ordens. Inclusive tem um registro histórico sobre isso, né? Nós vamos pegar aqui os registros. E aí, que delícia! Delícia gelada. Você já viu o pica-pau?
quando o Pica-Pau e o Zé Curubu, ele escuta na rádio que estão fazendo um hiper sorvete gelado, acho que o Zé Curubu tá fazendo um sorvete gelado, aí Pica-Pau tira um cofre do sapatinho dele lá, da perna, e ele tem 25 centavos para comprar a delícia gelada. Pois é a luta pela delícia gelada, que no final é apenas um sorvetinho, Então vamos lá, qual que é a moda de hoje em dia? Qual que é a moda de hoje em dia? Olha lá, é rasparem as laterais do cabelo. A moda de hoje em dia é deixar as mulheres sem cabelo. Que delícia! Por quê? Suscetível a ordens, a submissão. Submissão, que delícia. Então é isso que se faz com as pessoas, né? Eu vou te falar, eu odiaria ter meu cabelo raspado, mas se tivesse, fazer o quê, né? Mas, então assim, é a moda do passado, que delícia. É a moda dos homens, né? Ah, que delícia, né? Então tem a história do lenhador, tem a história de não sei o que eles raspam a lateral do cabelo, né? E deixam a barba bonita, pompuda e tal. Também não pode ser muito grande, né? Senão cria revoluções. E aí deixa a pessoa sem cabelo, né? Ah, que delícia, né? Então vamos continuar para você poder ver aqui. Olha, tá. Deixa eu pegar isso aqui. Veja como o seu cabelo pode ajudar ou atrapalhar as chances de emprego. Só um minutinho, tá? Simplesmente, se você deixar o seu cabelo crescer, a sua barba crescer, as tuas chances de arrumar um emprego, não importando o seu currículo, são baixas. Porque as empresas não querem contratar alguém com cabelo grande e barba grande. Aí eles falam assim, é por causa de estética. Hoje em dia, o fato da contratação de emprego é estética, cabelo grande e barba grande. Mas no passado era a questão da pessoa se rebelar. Então, por exemplo, inclusive eu vou mostrar históricos aqui para você. Pessoas que tinham cabelos grandes e barbas grandes são pessoas que não aceitam ordens, tá? Então eles tinham, você quer trabalhar para mim? Você tem que rapar esse cabelo aí, essa barba. É a condição que eu lhe dou. Então era isso que foi no passado. Aí foi se adaptando e virou estilo de moda, né? Você tem que ser exatamente um robozinho. E aí eu vou falar uma coisa para você, uma baita de uma verdade, tá? Os funcionários de uma empresa têm que ter cabelo curto e barba curta, né? Que delícia, delícia gelada, delícia gelada. Então o funcionário da empresa tem que ter. Mas os donos sempre têm cabelo grande. É inacreditável. Como, por exemplo, o cara é dono de uma empresa com mais de 1000 funcionários, todo mundo cabelinho raspado, barba raspada. Eu posso falar que eu sou dono do meu próprio negócio. E simplesmente o dono lá com barba grande, cabelo grande. Pois é, que delícia, né? Um para você, um para mim. 2 para você, 2 para mim. Que delícia. Então era isso no passado. E nós temos aqui evidências arqueológicas comprovadas cientificamente, tá? Olha que delícia. Há muito tempo, pessoas de muitas culturas não cortavam os cabelos porque fazia parte do que elas eram. Elas acreditavam que o cabelo era a extensão do próprio corpo. E né? Óbvio. Muitas vezes, quando as pessoas eram conquistadas ou escravizadas, seus cabelos eram cortados como sinal de reconhecido de escravidão. Então os escravos tinham cabelo curto, era raspada, a cabeça era raspada, tá? É isso que era falado no passado. Aí ela fala sobre os poderes do cabelo aqui, porque isso aqui é uma pessoa, são grupos de seitas que falam sobre isso, né? Infelizmente tem que saber filtrar. E aí fala o seguinte, ó, quando essa pessoa que descreveu esse artigo citou um imperador da China, tá? Olha só, eu não sei falar chinês, mas vamos tentar, né? Quando esse Genghis Khan lá, não sei o que, conquistou a China, considerava os chineses pessoas inteligentes e sábias. Olha que delícia, inteligentes e sábias, né? Vamos ver o que ele fez. Que não se deixavam subjugar. Inteligência, quando o cara conquistou a China, admirava que tinha pessoas inteligentes, sábias e que não se subjugavam, não aceitava ordens. Então ele pediu às mulheres do país que cortassem o cabelo e usassem franja, porque sabia que seria capaz de mantê-las tímidas e facilmente controladas. Ou seja, o cara conquistou a China, né? Só que o povo não queria ceder às ordens. Isso é um fato verídico, comprovado. Você pode entrar aí que você vai achar. Aí os caras eles não estavam submissos ao imperador, que o cara falou, cortem o cabelo desse povo. Depois que cortou, o povo ficou submisso. Que delícia! Aí você entra no meu canal aqui, igual o pessoal fala, cara tá doido, tô doido. A ciência do macaco lá que você veio, do macaco e evoluiu pro ser humano, que veio do Big Bang, é a delícia gelada. Que delícia, né?
Então simplesmente eu me recuso a acreditar em cocô. Eu prefiro a ciência verdadeira comprovada. Né? Aquilo que é pseudociência, como é ensinado nas escolas, para mim é lixo. É simples assim. Então simplesmente está lá. O cara, olha só para tu ver, o tal do Gen Kaoan lá, não sei, conquistou a China, considerava os chineses pessoas inteligentes, sábias, que não deixavam subjugar. Qual foi a estratégia dele para deixar o povo gado? Cortem o cabelo. Que delícia. Corte de cabelo. Se você é vegetariano, você é submisso também. Então, o corte de cabelo, suspenda a carne do povo e corte o cabelo, você terá simplesmente escravos. Simples assim. Né? Então tá lá, referências sobre isso, né? Aí entra uma coisa que é interessante, que eu queria falar para vocês. Ai, que delícia. Os nativos, os índios, por que eles tinham cabelo grande, né? Eles retratam hoje os índios, né, não tem cabelo grande, é o que eles retratam hoje. Mas os caras tinham. O fato é, os caras tinham. Tupis, Guarujás, Tupinambás. Os índios brasileiros tinham cabelo grande, só para te avisar. Hoje em dia não tem tanto, mas tinham. Muitos, tá? Por isso que se falava, nossa, essa mulher parece ter um cabelo de Índia. Por que essa história de cabelo de Índia? Porque o cabelo da mulher batia na bunda. De tão grande que era. Ah, o cara tem cabelo de índio. Por quê? Porque o cabelo do cara era liso e vinha por todo o peito aqui. Aí chamava de cabelo de índio. Era a história do passado. Hoje em dia, ninguém lembra mais dessas gírias, né? Mas tá lá, os nativos tinham, né, cabelos grandes, tá? Inclusive tá aqui, ó, cabelos grandes que os nativos tinham, né? Aí tem blogs que falam os motivos que eles deixavam o cabelo grande, que é coisa cultural. Ah, é coisa cultural, né? Ah, é coisa cultural, né? Então vamos lá. E aí nós temos o quê? Evidências arqueológicas, né? Olha só. Eu já falei aqui no meu canal que a história do Brasil é uma história muito rica e que realmente compensa ser investigada. Mas não adianta você querer estudar a história do Brasil por pessoas que são mostradas na mídia. Ah, o Brasil foi colonizado por portugueses. Que delícia, que delícia gelada. Você vai estudar por esses caras mesmo? Por exemplo, tem pesquisadores que eu não posso dizer o nome aqui, jamais posso dizer o nome, que dizia que Atlântida estava do lado do Brasil, só para tu ter ideia. Tem pesquisadoras aqui que falaram o seguinte, que os índios brasileiros eram monoteístas e tinham todas as crenças, né, sobre Deus, sobre a vinda de Cristo e outras coisas mais, né? Então assim, isso antes dos portugueses. Quando os padres vieram com os portugueses, né, da Europa lá para cá, para começar a fazer o processo de colonização, os padres ficaram surpresos, porque os índios já conheciam os idiomas, alguns deles, os índios já conheciam o Deus de Cristo, os índios já conheciam as... pois é, que delícia, né? Quem que ensinou isso para eles? Eu já fiz vídeos sobre isso. Então olha só, por que os índios não eram escravizados? Os índios brasileiros não foram escravizados. Assim, tem um caso, eu vou tentar ser o mais leve por causa da plataforma, tá? Mas teve um caso seguinte, os colonizadores portugueses, tá, vieram para o Brasil e junto veio alguns padres. Óbvio que tem padres bons e padres ruins, né? E os padres queriam, né, namorar com a Índia, né, que eu não quero falar aqui, né? E aí capturaram uma índia na floresta. E aí, o que eles fizeram? Meteram o chicote na Índia, né? 15 dias de chicote, chibatada, deixando passar fome, não sei o quê. Aí falou, agora ela vai ser submissa para você. Depois de 15 dias de não sei o quê. A Índia disse que não. Não vou ser não. E aí fizeram o terror com ela. Você pode imaginar, ela morreu sem ceder para os caras. Aí a coisa ficou estranha, né? O padre veio para o Brasil, assim, tem padres bons e ruins, tá? E aí a coisa ficou estranha. Por quê? Porque os índios eram indomáveis. Os índios brasileiros eram indomáveis. A história que te contam nos livros de história é o quê? É a delícia gelada. Delícia gelada. Por quê? Porque simplesmente tá falando no livro de história que o português chegou com um espelho, né? Justamente o objeto que o índio mais odeia, espelho, porque é um portal dimensional, e falou assim, vamos trocar, você trabalha por ouro, eu lhe dou quinquilharias, né? Os livros de história são assim, portugueses trocando quinquilharias, pente, espelho com índios, né? Meu amigo, você já chegou numa tribo indígena, algum aborígene, algum nativo? Pergunta para os caras o que eles pensam de espelhos. Os caras, escute bem, os caras eles não gostam de olhar nem para o reflexo dele nas águas, que dirá espelhos. As fotos, os índios, pelo menos no passado, odiavam fotos. Eles falavam, inclusive tem referências aqui, que aprisionavam a alma.
tá? Tenho aqui essa referência aqui, catalogado. Então simplesmente os índios odiavam reflexo, espelho. Por quê? Porque os espelhos são usados para o mal. E aí, olha só que coisa interessante. Então, no Brasil, tentaram escravizar os índios. Os índios preferiram do que a escravidão. E aí tiveram que importar da África, tá? Por quê? Aí trazeram os caras da África, eles trabalhavam aqui. Por isso que o Brasil é um país tão miscigenado, né? Tem índio, tem cultura portuguesa, espanhola, não sei o quê. Mas o fato é, o povo daqui do Brasil se recusou, preferiu a honra do que a negócio, né? E aí tiveram que trazer de fora. Por isso que teve essa história de navios para cá. Tá bom? Bom, isso para você ver. E aí qual que é o fator que faz com que os índios sejam rebeldes, que não aceitem submissão? Exato, os cabelos, né? Exatamente, os cabelos. E aí, deixa eu falar para vocês, nós temos aqui programação preditiva, né? Eu não vou me abster muito nisso. Ai que delícia, o olho que tudo vê. Ai que delícia, o olho que tudo vê. Então, simplesmente programação preditiva para convencer as mulheres que cabelo é algo de beleza. Então, o que eles fizeram no passado, na década de 60? Quando o povo não era tão burro como é hoje, né? Simplesmente começou a ludibriar as pessoas, a tirar as importâncias do cabelo para que o cabelo virasse apetrecho de moda, de vaidade. E aí simplesmente começaram a se tornar vaidade, vaidade, vaidade. Aí depois veio o comodismo. Ah, a mulher tem que ir não sei o que, não vai dar tempo, o cabelo mais curto é mais fácil. Que delícia, né? E aí foi indo, tá? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma evidência interessante para mostrar para vocês. Porque tem muitas evidências, né? Tem muitas evidências. Eu vou pegar aqui rapidinho, porque eu tenho que gravar outro vídeo para vocês, tá? Rapidinho, só uma referência de algo que eu tenho que gravar para vocês. Só para tu ter ideia. Pesquisa aí no Google, filmes de terror com espelho. Pesquisa. Por que será que a grande maioria dos caras que são diretores de filmes de terror, em unanimidade são ocultistas? Não é cristão que faz esse tipo de filme? Se for cristão é mentiroso. Simplesmente retratam o espelho como abertura de portais para monstros. É inacreditável. Agora, de onde é que eles tiraram essa história que espelho traz monstros? Adivinha da onde? Adivinha? Pois é, desses caras aqui, ó. Ó, espelhos são coisas para monstros. Então os índios, quando o português chegou no Brasil com espelho, ah, você quer trocar espelhinho aqui para um ouro? Você trabalha para mim aqui, tá no regime de escravidão, e eu lhe dou pentes de cabelo e quinquilharias. Você aceita? Você aceita? Você acha mesmo que foi isso? O índio falou, meu amigo, não troco nada com você que não, essa terra é minha, quem me deu foi Deus. E eu vou lutar por ela até o fim. E fez guerra. E fez guerra, porque os portugueses custaram a colonizar isso aqui. Guerra, navio afundado, não aceitaram não. E os que sobreviveram foram para a Amazonas, foram para lugares mais longe, onde os portugueses não conseguiam alcançar. Simples assim. Amazônia é um inferno, é uma selva infernal. Mas para os índios que são habitados, que é comum a floresta, para eles deu de boa, né? Então praticamente é o seguinte, só para tu ter ideia, tá? Os índios, eles têm essa história. Então esse negócio de espelho aí que o português trocou com o índio é mentira. Ponto, acabou. Isso é mentira, isso é fato, mentira, tá? Não trocou nada de espelho. Os índios não aceitaram. E aí o pessoal faz o quê? Quer banalizar. Ah, o cabelo do índio é grande. Pois é. Aí tá o foco. Agora, hoje em dia, precisa ter cabelo grande? Muita gente vai falar assim, ah, eu sou calvo. Meu amigo, você pode ser careca, você pode ser calvo. Eu estou apenas retratando a história para você. Agora tem evidências. Presidiário e gente que trabalha para o exército, quer você queira ou não, cabelo curto. Ordens. Policial também, cabelo curto. Ordens. Simples assim. Porque eles vão falar que é para higiene, mas é óbvio que é para submissão. Né? Não tem trouxa aqui mais, né? Você acredita nisso, né? Então é para submissão. Para quê? É para acatar ordens, para não questionar. Não questione. Simples assim, tá bom? Então é para isso que se tinha no passado e que tem hoje em dia. Agora o cabelo vai, como no passado, na era de Pangeia, né, que eu até cheguei a mostrar aqui para vocês, você acha mesmo que o cabelo vai ser essa conexão aqui, como foi feito em Avatar? Você acha? Claro que não. Até porque você corta o seu cabelo e você não sente dor. Por que você não sente? O cabelo está morto. Simples assim. Então o cabelo está morto. Mas, mesmo o cabelo morto, as conexões, as antenas do cabelo, que fazem conexões com seres espirituais ou com o próprio Deus, assim como Sansão, estão mortas. Simples assim. Foi uma ordem de decreto na era pós-diluviana. Deus falou com Noé, ó, coma carne, acabou essa história do eu espiritual para vocês,
Agora simplesmente vocês não vão ter mais sinais como vocês tinham. Pronto. E Cristo mesmo falou, ó, o sinal do homem agora é como Jonas na baleia. Simples assim. Então o cabelo hoje você corta, você não sente dor. Ah, mas não tem nervo. Ah, que delícia. E você acha que não tem, né? Então simplesmente o cabelo hoje é para quê? Histórico do seu corpo, para saber se você teve algum entorpecente, ajuda na memorização e também como é retratado aqui, né, numa cultura não tão antiga. Virilidade faz com que você não seja submisso a outras pessoas. Por isso que eles adequam os cabelos curtos. Bom, eu espero que você tenha entendido sobre essa aula. Eu vou até pausar aqui esse arquivo, porque o programa dá problema, né? Aí depois eu perco o arquivo e tenho que gravar tudo de novo. Então simplesmente é isso que eu queria falar para você. Sobre cabelo é isso. Eu devo manter o meu cabelo grande? A escolha é sua. Eu devo manter o meu cabelo curto? A escolha é sua. Eu gosto do meu cabelo nem tão grande nem tão curto. Eu prefiro desse jeito. Mas eu também, se eu tiver que trabalhar fichado, escute bem, se eu tivesse que trabalhar fichado para sustentar minha família, eu até rapava a cabeça. Por mim, tanto faz, tanto fez. O que importa é Jesus Cristo, meu irmão. Simples assim. Agora, se eu tivesse que sustentar minha família. Agora, óbvio que eu sendo dono do meu próprio negócio, como eu sou, se eu quiser ter cabelo até no meu dedo do pé, eu posso. Tá entendendo? Então, simplesmente, é por isso que os donos de empresas têm cabelos grandes, que eles podem fazer isso. Mas, né, é aquela coisa, você não vai ter tantos benefícios como você imagina. Você não vai conectar com Deus no eu espiritual. Não, simplesmente o cabelo é para quê? Lembrança, histórico do seu corpo, vai te ajudar a ter mais virilidade, cabelo e barba. Mas não é algo lá excepcional, tá? Mas vai te ajudar, mas não é algo lá excepcional. Bom, espero que você tenha entendido, tá? E se você é calvo ou não, não tem problema nenhum. É o que eu tô te falando, é o que era no passado, não quer dizer que seja hoje, tá bom? Vou ficando por aqui, sou Humberto Volts, forte abraço!